Boa noite, pessoal. Tudo bem? A câmera sumiu. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Vou falar então aqui de... Agora nós estamos na aula número 3, tá? E agora nós vamos falar dos princípios da movimentação de materiais, e são bastante princípios, tá? Então, princípios é aquilo que disciplina, é aquilo que justifica, é aquilo que... é aquilo que dá significado para a existência de algo, né? O princípio é o que faz com que nos baseamos para a existência de algum pensamento, algum processo, algum comportamento. Tudo isso é baseado em princípio. A gente fala de logística e movimentação de materiais, já foi justificado em outras aulas, que é preciso estudar esse quesito da logística, porque a movimentação ela acontece muitas vezes durante o processo produtivo. Cada vez que acontece a movimentação, é acrescentado custo no processo. Então, é importante estudar todos os detalhes da movimentação para reduzir esses custos e fazer com que, no final, nós tenhamos um produto mais competitivo para o cliente final, não é certo? Então, é isso que vai justificar aí a nossa princípios da movimentação de materiais. Princípios da movimentação de materiais. Então, beleza. Princípios da movimentação de materiais. Ok? Então, vamos lá. São 25 princípios que regem a movimentação de materiais. Nossa, professor, vai ser cansativo falar desses princípios, vai ser necessário falar desses princípios, tá? Quando nós estudamos uma determinada área, principalmente de formação técnica, é preciso que nós compreendamos o que acontece, né? Os fundamentos, para ter aquela famosa visão holística do todo, tá? Então, quais são os 25 princípios que justificam a movimentação de materiais ou que devem ser baseados neles para decisões relacionadas à movimentação, tá? Então, o primeiro princípio é o princípio, inclusive, administrativo, né? É um princípio que, inclusive, foi formulado por um teórico da administração, o Henri Fayol, quando falava da teoria estruturalista, e sempre quando ele fala de área de gestão, esse princípio é um dos primeiros, e também está na movimentação de materiais. É o princípio do planejamento, tá? Então, é claro que as coisas devem acontecer de maneira pensada, analisando-se os recursos, o que se precisa fazer para se fazer da melhor forma possível. Então, o planejamento está voltado a determinar o melhor método, né, do ponto de vista econômico, o que é mais barato fazer para a movimentação de materiais e considerando as condições particulares de cada operação. É claro que isso vai depender da indústria que se trabalha, do espaço, do tipo de material que é movimentado, do tamanho da carga, do tipo de embalagem, vai depender de muitas coisas, né? Então, para poder movimentar louça sanitária, tem que tomar um determinado cuidado, por exemplo, que é muito mais frágil do que a movimentação de latas de tintas, por exemplo, tá? Então, o primeiro princípio da movimentação de materiais é o planejamento, né? Pensar sobre o melhor método, que vai ser mais barato, fazer vai ser mais econômico, e considerar as condições particulares de cada movimentação. Uma dica é usar uma regra, uma análise chamada 20-80, ou também curva APC, ou gráfico de Pareto, onde 20% dos itens movimentados correspondem a 80% dos custos. Então, as organizações em gerais, ela não tem todos os seus produtos super valiosos. São alguns poucos produtos das organizações são mais valiosos que outros e tem menor quantidade, porém, a perca de um produto desse pode causar um dano bem maior. Então, na hora da seleção de um equipamento de movimentação, é necessário também fazer análise do que vai ser movimentado, né, e é considerável a aplicação da curva ABC, onde se considerar aqueles itens muito mais caros, onde a perca de um item desse pode acarretar muito mais custo, tá? Então, olha lá,
esses produtos também são as grandes oportunidades a qual deve ser o foco inicial, tá? Os produtos de mais alto volume de movimentação tem que ser o foco, pois ali, né, 1 centavo traz uma pequena diferença, porque você pode ter o custo de 1 centavo na movimentação de um item, mas quando você movimenta muitas vezes esse item, no final das contas, colocando na ponta do lápis, você vai ter um grande gasto. O outro princípio é o princípio do sistema integrado. A gente falou das gerações de movimentação de materiais, 5 gerações, uma delas é integrada, onde os equipamentos de movimentação terminam seu movimento, começando o movimento do próximo equipamento de movimentação. Nessas imagens que vocês veem aqui, por exemplo, você vê um tipo de equipamento chamado pórtico, e ele está de maneira individual, né? É o pórtico rolante, onde um operador ali, o senhor ali de camiseta vermelha, está colocando uma carga para fazer a movimentação vertical direita e esquerda, tá? Esse equipamento, então, ele tem uma certa eficiência. Mais embaixo a gente vê um sistema de esteiras maior, onde está sendo movimentada uma série de produtos e esse sistema é integrado, quer dizer, onde acaba a movimentação de um equipamento de movimentação, começa outra. Então, isso torna mais rápido, mais eficiente, depende menos da mão de obra braçal e mais da mão de obra da máquina, o que torna o processo mais ágil. Então, é necessário integrar as atividades todas as vezes, né, que for possível, de movimentação, para esse sistema ficar coordenado em conjunto, né, com todas as operações que pode acontecer no setor logístico, se possível. Por exemplo, recebimento, estocagem, produção, inspeção, embalagem, expedição e transporte, tá? Tem uma regrinha básica que está sendo exposta, ou seja, as operações de movimentação de materiais são somente tão boas quanto o arranjo físico da fábrica permite. Então, pensar coisas como o layout e a distribuição desse equipamento de movimentação e a integração entre eles pode trazer uma eficiência enorme para o processo. O princípio do fluxo de materiais, tá? Então, também ainda pensando no layout, já que todas as vezes que o material se movimenta acarreta custo, tentar reduzir essa quantidade de movimentações ou aproximar operadores, máquinas e ferramentas para fazer que esse custo seja mais baixo, é interessante. Então, é fundamental pensar nesse fluxo, né? Que esse fluxo de material seja contínuo, progressivo. Progressivo quer dizer, aí entra a matéria-prima, passa pelo processo de produção progressiva, por as etapas de produção e no final sai um produto pronto, tá? Esse é o mais econômico. Embaixo, a gente vê um tipo de arranjo celular muito útil um tipo de arranjo físico é muito útil para esse processo de produção contínua progressiva, que é o layout celular, onde as máquinas estão todas próximas, operadores e ferramental. Aí nós temos basicamente duas movimentações significativas, entre a matéria-prima e sai produto pronto, tá? Então a regra aqui é movimente os materiais em linha reta, ou, né, não fazendo retrabalho ou movimentos repetitivos, entre a matéria-prima e sai produto final. Esse é o mais lucrativo, tá? Princípio da simplificação. Quanto mais simples puder ser o processo, né? Quer dizer, quanto mais reaproveitamento a gente puder fazer dos processos, melhor. Aqui tem até uma dica de sequência, ó. A gente sempre deve procurar nos processos de movimentação reduzir as movimentações, que é mais barato, combinar movimentações como nos materiais, nos equipamentos integrados, eliminar movimentos e equipamentos desnecessários, porque tudo isso é custo. Quanto mais simples for, melhor será o processo. Aqui tem um exemplo de uma empresa que foi a Alpargatas, que tinha um processo de movimentação bagunçado e transformou esse movimento de confecção das sandálias em um layout celular ou em forma de U, entre a matéria-prima sai produto pronto. Então, ele é muito mais eficiente, né? Então, procurou-se aqui, com a adaptação desse tipo de layout, a simplificação e a eliminação de equipamentos e movimentos desnecessários. O princípio da gravidade. Então, os equipamentos eles têm um custo, os equipamentos eles são movimentados elétrico, a maioria deles tem energia elétrica, isso tem um custo, mas existem alguns equipamentos, como as esteiras de rolo, que é possível aproveitar a força da gravidade.
né? Por exemplo, a caixa aí nessa imagem que você está vendo, ela desce pelos rolos da esteira e não tem uma força, um custo de eletricidade, é apenas a força da gravidade. Todas as vezes que for possível utilizar a força da gravidade, utilizar porque ela é mais econômica. Então, usar a gravidade onde possível para mover os materiais e produzir um custo mais baixo, né? Então, a força motora mais econômica é essa, a da gravidade. Sempre que existir a diferença de nível, custo de cima para baixo, o melhor, né, a melhor maneira de se movimentar os materiais é através da força da gravidade, é mais barato. Princípio da utilização do espaço, então o espaço ele tem um custo, se a gente vai visitar os armazéns, a gente percebe que existem as prateleiras que aproveitam, por exemplo, muito os espaços verticais. Quando você vai no supermercado, como Atacadão, Açaí, você observa também esse tipo de estoque, então tem as prateleiras e vai lá em cima as caixas, quer dizer, os armazéns, os espaços onde guardam os estoques de produtos prontos ou matéria-prima, eles têm um limite horizontal, né, em linha reta da direita para a esquerda. Então, economizar e aproveitar os espaços verticais com essas prateleiras também é uma maneira de economia, tá? Então, aproveitamento de espaço vertical contribui para descongestionamento das áreas de armazenagem para a redução dos custos unitários de estocagem. Então, em vez dessas caixas estar espalhadas aqui e ter menos lugar para andar, no espaço vertical eles ficam mais organizados, né? Então, diminui o custo, tá? Então, a movimentação está muito preocupada em diminuir o custo, né? Princípio do tamanho da carga ou das cargas unitizadas. Então, quando a gente fala de embalagem, a gente tem a noção de produto unitário lá no supermercado de venda. Mas, quando a gente fala de logística, a embalagem ela se torna maior, né? São de níveis. Então, tem a embalagem primária, secundária, terciária, de quarto nível e quintenária. Essa embalagem que você está vendo é de quarto nível, que consiste em uma embalagem feita em cima de um pallet, em uma série de caixas, e depois são revestidas por uma película de plástico. Esse tipo de embalagem é uma embalagem logística, a intenção é acumular o máximo de caixas possíveis, em torno de uma embalagem única segura, para que seja movimentada por equipamentos maiores, por exemplo, empilhadeira, economizando o tempo de carregamento de um caminhão, tá? Então, isso é economia movimento, né? Movimento dos materiais é economizado o movimento, é bem rápido com a carga unitizada. Reduz o manuseio, a força física do homem ela tem um limite, né? E os custos também, porque você tem custo para movimentar caixa a caixa, e é o mesmo custo de movimentação quando você movimenta uma carga unitizada com várias caixas ao mesmo tempo. Então, de novo, foco em redução de custo. Princípio da segurança, então, também na movimentação de materiais tem essa preocupação com o operador, porque um funcionário machucado é prejuízo para a organização. Esse funcionário ele vai ter que, por exemplo, entrar de licença, a empresa vai ter que contratar um outro funcionário para tomar o lugar dele nesse período que estiver afastado, ou sobrecarregar um funcionário existente dentro da empresa, então é prejuízo, né? E, ainda mais a empresa está passível de processos, tem uma legislação que trata disso. Então, os EPIs, equipamentos de proteção individual, os EPCs, equipamentos de proteção coletivos devem ser utilizados para evitar acidente com o operador, com o trabalhador e evitar também possíveis processos de custo para a empresa. Então, o princípio da segurança, a produtividade aumenta conforme as condições de trabalho se tornam mais seguras. É necessário analisar as condições de segurança e melhorá-las continuamente, porque é um fator psicológico. O funcionário também ele se sente mais à vontade para trabalhar, né? Princípio da ergonomia, a ergonomia é a ciência que cuida da relação entre o homem e seu meio ambiente, o cuidado dos equipamentos, que ele tem que se relacionar. Então aqui a gente tem duas imagens absurdas, né? Uma absurda que é um homem só carregando aqui 7 sacos de cimentos. Então, considerando cada saco de cimento 50 quilos, aqui nós temos 350 quilos. Então, isso não deve fazer, né? Isso não deve ser feito. Isso causa dano à saúde física do homem. Ali do lado a gente já vê um outro operador todo de azul, com equipamento de movimentação que é um carrinho hidráulico. Como ele é um carrinho hidráulico, roda se torna bem mais leve para esse operador. Está levando um peso enorme, mas esse peso está sobre o carrinho. O operador, ele quase não sente isso, porque o carrinho hidráulico, ele, né, devido às rodas, movimentação ali, ele é leve para o operador. Então, o princípio da economia, né, as capacidades e limitações humanas precisam ser reconhecidas e respeitadas no processo de tarefas e equipamentos de movimentação de materiais para assegurar
operações seguras e efetivas. Então, aqui nós também temos apenas o desenho, mas esse desenho ele retrata que, por exemplo, existe uma maneira certa de fazer as coisas dentro da organização, e isso tem a ver com o princípio da ergonomia. Existe, por exemplo, um jeito certo, para exemplificar, de pegar uma caixa e levantar, por exemplo, para você não notificar a sua coluna, tá? Então, a regra do princípio da ergonomia a ergonomia é a ciência que busca adaptar o trabalho ou as condições de trabalho às habilidades do homem, tá certo? Então, isso é um princípio de movimentação. Outro princípio de movimentação é o princípio do meio ambiente, né? Essa é uma preocupação moderna de todas as organizações. Então, as empresas também devem se preocupar com descarte de material, com o tipo de equipamento de movimentação menos poluente, com o tipo de material que ela compra também para a sua produção. Isso tudo é dentro da movimentação, tá? Porque isso traz prejuízo. Tem uma legislação ambiental, isso também é um prejuízo não é só financeiro, mas tem um prejuízo também humano e para o meio ambiente, tá? Então, o princípio do meio ambiente, o impacto ambiental e o consumo de energia devem ser considerados como critérios a projetar e selecionar o sistema de movimentação de materiais e equipamentos alternativos. Então, é possível usar uma empilhadeira manual ao invés de uma empilhadeira, por exemplo, movida a diesel? Uma empilhadeira movida a diesel, por exemplo, ela é para movimentações de cargas externas, nunca para um ambiente fechado, né? Por exemplo, ambiente fechado, se for uma movimentação de muitos materiais em um armazém grande, utiliza muito a empilhadeira GLP, que é a movida a gás. Agora, tem que analisar, até mesmo porque no primeiro slide eu mostrei que esses equipamentos são caros, se é possível utilizar uma empilhadeira manual. Então, sempre que for possível, usar equipamentos menos poluentes. A manual, por exemplo, não é poluente, a diesel é, tá? As empilhadeiras a combustão tem como principal fonte de energia o gás liquefeito, o petróleo GLP. Essas é muito comum, mas também existem aquelas que usam gasolina e óleo diesel, são mais poluentes. Esses equipamentos somente quando necessário, tá? Então, o princípio da mecanização, porque a gente já viu no contexto histórico da industrialização em outro momento, vocês devem ter visto com outro professor, quando a máquina foi utilizada para substituir a mão de obra braçal, é porque ela fazia o serviço, né, com muito mais potência. A máquina tem uma capacidade, por exemplo, de levantamento de peso superior ao humano. Aqui a gente vê do lado direito um, né, trabalhador carregando um caminhão de cimento com apenas um saco de cimento de cada vez, são 50 quilos. Ali a gente já vê uma empilhadeira que carrega o mesmo tipo de caminhão, mas aí ele leva, olha lá, uma infinidade, sei lá, tem uns 100 sacos de cimento ali. Então, toda vez que é possível usar máquina, use porque é mais eficiente, mais rápido, mais econômico, tá? E mais seguro. Então, o princípio da mecanização é usar equipamentos de movimentação mecanizado quando for praticável, sempre que usar. Havendo grande volume de material a ser movimentada, a mecanização será economicamente vantajosa, mesmo que houver mão de obra eficiente de custo reduzido. Então, claro, imagina só esses 3 homens carregando esse caminhão, o tempo que eles vão demorar, e aquela empilhadeira com apenas um operador carregando o caminhão, quanto tempo vai demorar? Então, isso é mais econômico, né? Princípio da seleção de equipamento, então, selecionar o equipamento adequado para o tipo de operação. Então, por exemplo, no Porto de Santos, tem que utilizar equipamentos mais caros, como guidastes, embalagens maiores, que são justificáveis como containers, e empilhadeiras a diesel e pronto. Mas num centro de operação menor, por exemplo, se a gente considerar o armazém da Construjá, o tipo de equipamento lá, uma empilhadeira GLP e carrinhos hidráulicos, até mesmo manuais, já são suficientes, não tem necessidade de investir em equipamentos tão caros e pesados. Então, fazer essa seleção do equipamento adequado para cada local. O princípio da seleção do equipamento. Na seleção do equipamento de movimentação, considerar todos os aspectos do material a ser movimentado, o movimento a ser realizado e os métodos a serem utilizados. A regra é melhore a operação do equipamento com acessórios. Aí nós temos uma empilhadeira com suporte para barril aqui para ilustrar. Temos ali um guindaste movimentando uma carga lingada, que são essas sacas, e com esses cordões que são as lingas. Ou então o carregamento de caminhão, né, através de silos de soja. Então cada equipamento para cada operação adequada. Princípio da padronização. A padronização torna o processo mais rápido, mais eficiente e aprendizado rápido também por parte dos operadores. Então, sempre aqui a gente vê um armazém que tem uma padronização pela imagem
né, da organização dos seus materiais nas prateleiras verticais e assim por diante. A padronização é o melhor método de ter trabalho feito da maneira mais fácil e mais rápida, com menos gasto possível de dinheiro e esforço. Então, todo mundo vai saber que as operações vão ser feitas sempre da mesma forma, não precisa toda vez ficar discutindo o jeito de fazer, ele é mais rápido, tá? Então, o que significa padronização? Menos variedade e customização nos métodos de equipamentos empregados. Padronize métodos e equipamentos. Princípio da flexibilidade, tá? Os equipamentos de movimentação são caros, mas quanto mais caro o equipamento de movimentação, normalmente ele é mais adaptável a várias funções dentro da empresa ou a várias operações. Então, o preço dele é relativo à capacidade de flexibilidade que ele tem. Tá? O equipamento que pode realizar diversos tipos de operações, movimento, como, por exemplo, as empilhadeiras, tem uma grande variedade de usos e aplicações, são frequentemente mais utilizados que as unidades específicas para determinado trabalho. Então, uma empilhadeira, ela é muito mais utilizada, a gente está vendo várias operações aqui, porque ela é flexível, é um veículo, movimenta, externo, interno e tal, vários tipos de produtos e cargas pode movimentar, aqui você vê caixas, madeiras, sacos, tubos, né, e aí ela é muito mais flexível, por exemplo, que uma ponte rolante, ela é fixa para movimentar também grandes pesos, mas ela é fixa, ela faz parte da estrutura de um prédio, por exemplo. Então, uma ponte rolante é menos flexível que uma empilhadeira. Princípios do peso morto, tá? Então, toda vez que é possível também aproveitar o peso da carga para poder fazer a movimentação com menos esforço, menos gasto de combustível ou de alimentação, aproveite o peso dessa carga. Então, quanto menor for o peso próprio do equipamento móvel em relação à sua capacidade de carga, tanto mais econômicas serão as condições operacionais. Equipamentos mais leves são mais baratos. Aqui tem o exemplo de uma paliteira manual e o preço na época que ela estava, né? Qualquer equipamento que tenha um conjunto de controle complicado antes da operação pode produzir fadiga no operador. Então, quanto mais simples for, melhor é para a operação. O princípio do tempo ocioso consiste em planejar de uma certa forma um processo de movimentação que aproveite ao máximo o tempo das operações, equipamentos, mão de obra, porque equipamento parado, mão de obra parada é perca de dinheiro e é perca de investimento. Então, o princípio do tempo ocioso. Reduzir o tempo ocioso ou improdutivo, tanto do equipamento quanto da mão de obra de movimentação de materiais. O tempo todo, esse equipamento tem que estar se movimentando, essa é a regra, e o operador. Essa é a intenção, né? Então, esse princípio ele vai implicar no tempo de permanência do equipamento de movimentação nos locais de carga e descarga. Esse tempo deve ser reduzido o mínimo compatível com a operação. Então, tá lá, faz a operação, já vai para o lugar, faz outra, não mantém parado, né? Princípio do trabalho, tá? O trabalho físico das pessoas para evitar fadiga e aumentar a qualidade de vida no trabalho, sempre que puder, deve ser minimizado. São os equipamentos de movimentação. Homem, em conjunto com equipamentos de movimentação automáticos ou integrados, devem ser utilizados, porque aí você reduz o esforço físico. Aquela movimentação manual do saco de cimento que eu mostrei aqui não é indicado e não é eficiente para a empresa também. Então, o trabalho deve ser sempre minimizado, sem sacrificar a produtividade ou o nível de serviço exigido para a operação. Os processos devem ser simples, as sequências de operação devem ser claras e os layouts corretos. Então, temos aqui entrada de produto, processo, saída e os feedbacks. Tem que ser rapidinho. Quanto mais rápido, melhor. Princípio da automação. Quanto mais equipamentos automatizados puder se utilizar, melhor, né? A mão de obra, de novo, braçal física do homem tem uma limitação. E a máquina ela é programada, ela é muito mais rápido e também acaba sendo muito mais eficiente. Então, as operações de movimentação e armazenagem de materiais devem ser automatizadas, né? Máquinas com utilização de controles. Sempre que viável, para aumentar o quê? A responsividade, o resultado, melhorar a consistência e a previsibilidade. Isso serve para diminuir custos operacionais e eliminar a mão de obra repetitiva e que também é inseguro. O homem se acidenta, né, e tem toda aquela consequência para a organização. O 19º princípio, né, o princípio da movimentação, ou seja, os equipamentos de movimentação, eles também precisam utilizar equipamentos auxiliares, né, que vai facilitar. Por exemplo, na ponte rolante, ela tem um movimento horizontal, da direita para a esquerda. Só consegue fazer esse movimento graças a esse equipamento amarelo que você está vendo concorrente, que é a trole. A trole é um equipamento com rodas também
paralelas que servem para correr ali no trilho da ponte rolante. E sem essa trole você não tem aquele equipamento da corrente. O equipamento da corrente na ponta vai ter um gancho, como esse que você está vendo, que é a talha. A talha é o gancho junto com a corrente que serve para encaixar na carga pesada para subir, para movimentar. Então, sem a talha e sem a trole, não é possível movimentar, por exemplo, a ponte rolante. A talha também é utilizada em guindastes, por exemplo, e em alguns momentos pode ser utilizado também pela empilhadeira. Então, equipamentos auxiliares. Esses equipamentos são para manter a produção, o movimento e a frequência desse movimento. É responsável pela prática, né, do princípio da movimentação. Praticidade. Princípio da manutenção, então, a manutenção principalmente preventiva dos equipamentos, com cronograma, para garantir que vai estar sempre em funcionamento. E não a manutenção corretiva, aquela que você espera o equipamento quebrar, né? Tem que ser preventiva. Então, esse é o princípio, sempre fazer manutenção dos equipamentos para nunca parar, nunca ter surpresa. Então, planejar a manutenção preventiva e o reparo programado de todo equipamento de movimentação. A regra é reparar antes que quebre, porque se quebrar, você fica parado, perde o tempão e aí não é produtivo. Então, a produtividade do equipamento é aumentada pelos reparos antecipados. Princípio da obsolescência é observar o que está acontecendo no mercado, a tecnologia e equipamentos muito antigos, atrasados de tecnologia obsoleta devem ser descartados, né? Porque isso atrasa também o processo, traz uma maior imagem para a empresa e o serviço de má qualidade. Então, aqui entre os equipamentos, eu estou mostrando para vocês umas empilhadeiras enferrujadas, de maneira frente, ou aqui o operador, e também um carrinho hidráulico todo enferrujado, uma paleteira aqui, né? Então, esse princípio diz o quê? Sempre, né, tem que substituir os métodos e equipamentos de movimentação obsoletos, quer dizer, antigos. Quando esses métodos e equipamentos mais eficientes existirem e puderem melhorar os processos das operações. A regra é: equipamentos construídos para movimentação deverão ser mantidos em movimento. Equipamentos velhos deverão ser substituídos. Princípio do controle, tá? Ainda é o princípio focado na substituição da mão de obra. Os equipamentos de movimentação eles devem ser empregados nas operações, porque aí isso vai melhorar o controle da produção, tá? Ele vai ser mais rápido, eficiente, é programado. Então, controle de estoque, separação de pedidos, existem equipamentos para tudo isso e devem ser utilizados para que isso seja mais eficiente, esses movimentos que acontecem dentro da cadeia de suprimentos, tá? A regra é o movimento contínuo de material é mais econômico. Então, a gente consegue com os equipamentos manter isso. Princípio da capacidade, tá? Para que são utilizados os equipamentos de movimentação? Para aumentar, né, para usar o máximo da capacidade de produção e de movimentação. Ali a gente vê um container é uma carga unitizada de quinto nível para carregar itens para grande distância, por exemplo, de um país a outro. E a eficiência é exatamente você estar carregando uma grande quantidade de itens naquela mesma embalagem. E aí vai ser através de guindaste. Então, quando está fazendo esse tipo de movimentação, está, né, usando a plena capacidade de movimentação. A regra é estabelecer uma unidade de medida que mantenha todas as comparações. Essencialmente, isso significa selecionar alguns indicadores comuns, peso, volume, número de peças. Então, tem que ter ali os indicadores que precisam ser comparados para ver se a eficiência está sendo usada no máximo mesmo. O princípio do desempenho, tá? Então, quanto mais eficiente for o equipamento de movimentação unitariamente, melhor será o desempenho. O custo unitário de movimentação decresce com o aumento do volume total movimentado. Quanto mais você movimenta, melhor é o desempenho, menor é o custo. A regra é fazer a carga unitizada tão grande quanto possível, considerando as limitações do edifício, as capacidades dos equipamentos de movimentação, os corredores, a área de produção e o volume do material pedido. Mas quanto maior dentro disso puder ser a carga, mais econômico e mais eficiente, melhor vai ser. Então tem que seguir esse princípio. E o princípio do custo, do ciclo de vida, né? O custo ele deve ser sempre reduzido em todo o processo. A visão tem que ser holística, tem que chegar todo o processo de movimentação, tá? Então tem que fazer sempre essa análise detalhada, minuciosa e econômica para, né, para levantar todo o ciclo de vida de todos os equipamentos de movimentação de materiais dos sistemas resultantes. Então, tem um momento correto de descartar aquele equipamento, substituir, e isso também, fazendo no momento certo, é reduzir os custos, tá bom?
Então, princípios da movimentação de materiais, o que justifica a gente estudar e porque, né, que é tão importante esta área, beleza? Então, movimentação de materiais, vejam bem esse slide, porque depois nós vamos ter um quiz, que é a atividade dessa aula, beleza? Então, essa é a aula número 3 de PMEDM, tá? Processos de movimentação, expedição e distribuição de materiais. Tenha uma boa noite, porque eu estou fazendo essa aula às 23 horas e 43 minutos. Grande abraço.